Olá, me chamo Graziele Silveira, sou estudante de fisioterapia, sou orientada pelo professor Marcelo Renato e vou apresentar a pesquisa intitulada de O efeito da eletroestimulação perineal na dispareunia puerperal, um ensaio clínico alinhado à coorte. Em relação aos objetivos de desenvolvimento sustentável, nossa pesquisa se enquadra no item 3, saúde e bem-estar. Em 2017, a Organização Mundial da Saúde definiu a saúde sexual como estado de bem-estar físico, emocional, mental e social em relação à sexualidade. Nesse sentido, a disfunção sexual é um comportamento resultante de uma combinação de fatores que acabam gerando um bloqueio parcial ou total da resposta sexual do indivíduo, atingindo uma ou mais de uma das fases da resposta sexual. Em relação aos objetivos, o objetivo da nossa pesquisa foi identificar a prevalência da dispareunia no período puerperal em mulheres adolescentes e adultas da região e também determinar a eficácia de um protocolo novo e acessível de eletroestimulação analgésica com a possibilidade de implementação no Sistema Único de Saúde para as pessoas de baixa renda. Como objetivos específicos, nós tivemos, primeiro, comparar a prevalência da dispareunia em primíparas e multíparas, comparar a relação entre a via de parto e a dispareunia, avaliar o grau de interferência da dispareunia na função sexual e também verificar a interferência da dispareunia na autoestima das mulheres. O nosso estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital das Clínicas da UFPE. É um estudo do tipo coorte prospectivo, realizado no Ambulatório de Planejamento Familiar do HC, da UFPE, e também no Laboratório de Eletrotermofototerapia, o LETER, localizado no Departamento de Fisioterapia. Foi realizada uma amostragem por conveniência das puérperas atendidas no ambulatório de planejamento familiar, onde as mesmas compareciam para suas consultas de rotina e, após serem orientadas sobre o intuito da pesquisa e após a assinatura do termo de consentimento livre esclarecidos, elas eram submetidas a uma entrevista para suas coletas de dados. As coletas de dados foram realizadas através de 4 instrumentos. O primeiro, o questionário sociodemográfico, criado especificamente para a nossa pesquisa. A segunda, a escala visual analógica, EVA. Terceiro, a escala de autoestima de Rosenberg. E, por fim, o índice de função sexual feminina, o FSFI. Como resultados, nós tivemos a amostra final de 23 participantes, onde 10 desses participantes se referiram ao tipo de dor ou desconforto. Esse número ele corrobora com a pesquisa de Volpe 2017, onde ele aponta que a prevalência da dispareunia em mulheres brasileiras varia de 1,2% a 56%. Em relação ao perfil sociodemográfico dessas mulheres, nós encontramos uma idade média de 29 anos, mulheres autodeclaradas pretas, solteiras, residentes da região metropolitana do Recife, com ensino médio completo, desempregadas e também com renda familiar de até um salário mínimo. Esse perfil ele corrobora também com a pesquisa de Dill e Taylor, de 2021, onde eles indicam que a idade mais jovem, nível de educação abaixo de um diploma universitário e a baixa renda familiar constituem fatores de risco preditores para a dispareunia. Isso pode ser explicado pela facilidade de uma maior renda familiar e também de um nível de educação um pouco mais elevado tem de acesso aos serviços de saúde. Em relação à escala visual analógica, as mulheres que referiram algum tipo de dor ou desconforto pontuaram em média 5 pontos, o que indica uma dor moderada. Em relação à autoestima de Rosenberg, o grupo que não referiu dor ou desconforto apresentou uma pontuação um pouco melhor, indicando uma boa autoestima. Esse resultado ele corrobora com a pesquisa de Graf 2016, onde ele indica que a dispareunia pode afetar negativamente a saúde emocional, levando a uma baixa autoestima das mulheres. Em relação à disfunção sexual feminina, ambos os grupos apresentaram um resultado insatisfatório, mas isso pode ser explicado pelo período em que essas mulheres estão. O período do puerpério é um período de evolução, então já é esperado uma função sexual diminuída. Então, esses dados, eles corroboram com outra pesquisa de 2020 de Whitman, onde ele aponta que o parto constitui um fator importante de risco para o desenvolvimento da dispareunia durante ou após o puerpério. Então, considerando a gravidade da dispareunia, a maioria das participantes referiu dor de leve a moderada, e esse pode ser um dos motivos pelas quais elas não trazem essa queixa ao profissional de saúde que as acompanha. Então, é importante que o profissional esteja capacitado para obter uma história sexual adequada, assim facilitando o diagnóstico e também início do tratamento. Como agradecimento, gostaria de agradecer ao UFPE, ao Propesc, ao CNPq e ao Hospital das Clínicas, em especial ao professor Agostinho Machado pela receptividade e orientação durante toda a pesquisa.